Olá, que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos a mais um Culto Racional e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de ontem, onde nós falávamos sobre o alerta da salvação. Algumas pessoas que nos procuram me dizem, olha, eu acho que o senhor tem que pregar só a salvação, não tem que falar de outros assuntos, mas eu tenho que falar, porque a salvação envolve também alguns perigos que possam estar desviando as pessoas para outros caminhos que não seja o único caminho que leva para a salvação, tá certo? Nós separamos um texto aqui, falávamos ontem sobre isso, eu deixei aqui para que você possa meditar, né? Eu fiz uma deixa, não sei se você meditou, mas se não, nós vamos meditar juntos, tá? Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1, o subtítulo diz, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Então diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então tá aqui a primeira colocação. A primeira colocação é essa. Eu sei que em algum momento no culto racional, acho que os primeiros vídeos, eu fiz uma mensagem sobre esse texto. Mas eu achei muito importante trazê-lo, porque esse texto aqui, ele desmistifica e ele desvenda, tira assim as vendas dos olhos daquelas pessoas que acham que pelo fato de elas serem zelosas dos seus rituais, que isso daí faz com que ela tenha salvação, que isso as leve à salvação. A salvação não é algo que eu faço aqui para obter de Deus o benefício. A salvação é um benefício de Deus para comigo. A salvação é algo que Deus trouxe para mim, né? E que exige de mim apenas um caminho a seguir. É mediante a fé naquele que pagou o preço. Eu não quero aqui confundi-los, vamos nos ater aqui à leitura desse texto para que você possa entender isto, tá? Então a primeira colocação aqui é que o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, irmãos, a boa vontade do meu coração. A boa vontade do coração de um homem de Deus tem que ser essa aqui. Já começa por aí. Como é que você faz um parâmetro? Qual é o critério para você poder perceber a intenção daquele que está ali pregando a suposta palavra de Deus? Porque ela é suposta até quando você consegue ver a intenção. Você percebe a intenção daquele homem que está dizendo que é de Deus e que está trazendo uma mensagem usando a Bíblia. Como é que você vai saber? Primeiro, a intenção é essa aqui, ó. A boa vontade do meu coração e a súplica a Deus a favor deles, dos zelosos, daqueles, né, na época aqui dos judeus, são para que sejam salvos. A intenção e a súplica é para que eles sejam salvos. Então você verifica aqui que a maior preocupação do homem de Deus não é que a pessoa obtenha coisas, não é que ela resolva problemas por aqui para ter bem-estar. Esse não é a primeira, a coisa primordial. Não é a primeira coisa. Isso daí, as outras coisas são secundárias. O próprio Jesus falou sobre isso quando ele disse, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Mas primeiro lugar. Então, primeiro lugar aqui para o homem de Deus é colocar as pessoas no caminho. Mas não é no caminho de uma instituição. É isso que mexe com as pessoas que falam, prega só a salvação. Gente, eu estou pregando a salvação. Eu estou falando sobre salvação para você. Eu estou lhe apontando o caminho da salvação. Uma outra coisa importante que eu quero dizer é que nós aqui, os pregadores, eles não ganham almas. Eu não ganho almas. Eu só mostro o caminho. Quem ganhou as almas foi o sacrifício de Cristo, o pagamento na cruz, com a própria vida e sangue. O Cordeiro de Deus oferecido lá. Isso que ganha a alma. Foi isso que ganhou a minha e ganhou a sua. Se você se der por avisado, como diz o texto, e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, se você se der por avisado e permitir que o Espírito Santo produza em você frutos de arrependimento e lhe convença do caminho errado que você está vivendo, então essa salvação é para você. Agora eu vejo que pessoas estão por outros caminhos querendo chegar ao reino de Deus e não vão. Porque isso está muito claro, nós falávamos no outro vídeo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém está definindo. Ninguém chega ao Pai senão por ele. Então usa-se textos fora de contexto.
E eu tenho que lhe avisar, porque a intenção do homem de Deus tem que ser essa. A minha súplica e a intenção do meu coração, a vontade do meu coração para que sejam salvos. E aí ele diz, no versículo 2, né? Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Você está vendo? Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então verifica, a gente vê pessoas zelosas, a gente vê pessoas com boa vontade, a gente vê pessoas que se entregam 100%, sabe? Elas anulam seus desejos, elas anulam suas vontades, seu tempo, né? E elas se dedicam, né? E no zelo, isso é zelo para com Deus. Elas têm zelo por Deus. Mas onde está o problema? Não com entendimento. Você sabe o que é zelo não com entendimento? É quando, por exemplo, nós somos leigos. Nós não entendemos nada acerca de Bíblia, acerca de Deus, acerca de mensagem, as divisões da Bíblia, as épocas, os direcionamentos de cartas, de epístolas e para quem se está falando. Nós não entendemos nada disso. A gente simplesmente chega nesses lugares de uma vida pregressa, de uma vida angustiante, triste, e a gente chega ali na nossa fragilidade e aquela pessoa que está ali naquele lugar, o palestrante, o comunicador, o suposto pastor, ele então começa a pregar. Você não entende nada. E aí você começa a crer naquilo ali porque se fala de Deus, se fala de Jesus, se fala dos milagres, aquilo tudo que nós já falamos aqui. Você tem aquela, como é que fala o nome? Você tem aquela identificação, você sente algo bom. Por quê? Porque você está entregue. Porque Deus está olhando a tua intenção. E a tua intenção faz com que você se conecte a Deus. E aí você se entrega. E aí você começa então a ter zelo. Você começa então a se dedicar, a ter zelo. Mas não com entendimento. Por quê? Porque na parte do entendimento, porque se falta profundidade e muitas vezes o compromisso com aquilo que Deus disse, aonde existem os desvios das finalidades, a falta desse compromisso leva as pessoas a buscarem a Deus e tentar chegar por outros caminhos. É por isso que se prega tanto o bem-estar das pessoas e não salvação. Porque a salvação, para chegar no reino de Deus, e o reino de Deus vir até nós, tem que haver uma conexão com Deus. E não com as coisas que Deus tem para dar. Eu já cheguei ao ponto de ver pessoas, pregadores, dizendo que o que está acontecendo na tua vida, né, que vai justificar que Deus está nela. Então, se você está indo tudo bem, porque Deus está te abençoando, mas se tiver coisas ruins acontecendo, isso é o diabo. Peraí, vamos ler os textos, vamos colocar contexto nisso. Então você vê pessoas zelosas no que diz respeito às suas práticas e cerimoniais e regras e tal, mas não com entendimento. E ele explica, não com entendimento, ou seja, a pessoa faz aquilo, mas não com entendimento. Então ele explica dizendo, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Quando ele fala justiça, ele está falando de justificação. Tá? Justificação, vou dar um exemplo aqui. Ele diz assim, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, quando Jesus fala assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, ele diz ainda, e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Ele não está falando justiça no sentido de você estar passando por uma perseguição, alguém te prejudicou, isso foi uma injustiça, fizeram isso comigo, mas Deus vai fazer justiça. Ele não está falando disso, ele não está falando de um tribunal, nesse sentido, de fazer justiças na sua vida pelas coisas ruins que você passou. Não, não é isso. Ele está falando de uma justificação de pecados. Ele está falando de uma justificação de caminho errado. Que nós não vamos ser justificados por coisas que nós fazemos. Não adianta a gente querer estabelecer a nossa justiça. Tipo, eu sou zeloso, eu leio muito a Bíblia, eu não falto na igreja, eu não quebro a corrente, eu cumpro meus votos. Então, tipo, isso me justifica.
Isso aí é um motivo pelo qual Deus tem que me abençoar, porque eu não falo palavrão, porque eu não minto, porque eu não roubo, eu não adultero, eu sou do bem, eu faço caridade, eu ajudo as pessoas. Então essas obras justificam que Deus tem que me abençoar, que eu sou uma pessoa boa. É disso que ele está falando. As pessoas rejeitam a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Bom, as pessoas sabem que Jesus não pecou. Você sabe que Jesus não teve pecado. Ele não pecou. E ele não pecou e teve que cumprir leis. As leis mosaicas, ele cumpriu. Os 613 preceitos da lei, Jesus não tropeçou em nenhum. Ele cumpriu todos. Porque se tropeça em um, tropeça em todos. E não cumprir a lei de Moisés também significava pecado. Pecou, tropeçou na lei. Então Cristo tinha em vida que cumprir todos os preceitos da lei. Por isso que ele ia nas festas, porque existem lá leis para as festas judaicas e tantas outras coisas. Por isso que ele disse para aquele leproso, né, que ele curou, ele falou assim, agora vai, se apresenta ao sacerdote e faz a oferta que Moisés mandou. Ele não estava ali, Jesus estava cumprindo a lei. Né? Enfim, para você poder entender, ele teve que fazer tudo isso, ele não teve pecados, para que na hora que ele tivesse que assumir os nossos, ele tivesse limpo. Aí ele assume os nossos pecados. Outro dia podemos fazer um vídeo sobre isso. Ele assume os nossos pecados. Toda a nossa condenação vem para ele, a imputação dos nossos pecados sobre ele. E lá na cruz, quando ele diz está consumado, na hora da morte dele, morre com ele os nossos pecados. Ok? Portanto, a condenação que nos levava ao fogo eterno, à morte eterna, então é tirado daqueles que creem. Por isso que é mediante a fé nele. Que foi ele que foi o cordeiro que fez isso. Ok? Tá, mas é parte da justificação. Ok, então tirou a condenação. Agora isso significa que você pode entrar no reino dos céus? Que você será salvo? Apenas pela morte de Cristo? Não. Apenas pela morte dele, não. Por quê? Porque existe um critério para entrar no reino de Deus que é ser justo. E nós não somos justos. O pecado foi pago pelo sangue de Cristo. Mas nós precisávamos ser justificados. O que é ser justificado? Tornar justo. E nós não somos justos. Na nossa natureza nós não somos. Nós não somos justos. Nós erramos, nós pecamos. Nós não somos justos na nossa natureza. Então é necessário, fundamental, imprescindível que sejamos justificados. Por quem? Então o que Cristo faz? Ele assume os nossos pecados, recebe na carne dele os nossos pecados, se torna o pecador, o maldito, e ele pega a justiça dele, a vida de justiça, de não ter pecado, né? De ser justo, e ele transfere para nós. Isso é ser justificado por Cristo. Então há uma troca. As tranqueiras e condenações vêm para ele, e a justiça dele, por ser sem pecado, ele imputa sobre nós e transfere para nós. Então é por isso que nós somos justificados em Cristo. Nós não somos justificados pelas coisas que fazemos. É disso que trata aqui o texto. O texto diz o seguinte, vou repetir para você. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Esse é o problema do sistema religioso. Ele ensina para as pessoas que elas podem estabelecer a justiça delas. Que Deus tem que fazer as coisas para mim porque eu mereço. Meritocracia. Eu não falto. Por isso que a pessoa tem sensação de culpa quando ela não faz a corrente, quando ela quebra, quando ela não cumpre voto, quando ela faz alguma coisa errada. E vai fazer, porque é a tua natureza. Enquanto você não morre, enquanto você não nasce de novo. Então as pessoas querem justificar com obras. Por isso que Paulo fala, eles têm zelo. Eles fazem, mas não com entendimento. Eles pegam a justiça de Deus, algo que Deus fez tão grande, porque o único que não pecou nessa terra foi Cristo. E na cruz do Calvário aconteceram esses fenômenos. Ele assume os nossos erros, o que nos condenava. E ele pega para ele. E ele pega a justiça dele e transfere para nós. Então nós somos justificados em Cristo. Não somos justificados por obras. Mas esse tipo de mensagem derruba o sistema religioso. Que leva as pessoas a um zelo, elas têm a sensação de que estão fazendo para Deus, mas não com entendimento.
E essa falta de entendimento compromete a salvação delas. Aí o cara quer chegar aqui e falar para mim, fala só sobre salvação. Querido, se eu não alertar as pessoas sobre estas coisas, elas não têm salvação, querido. Então, por favor, aqui não há perseguição, nós não estamos perseguindo. Nós estamos alertando. Cristo alertava, os apóstolos alertavam sobre aqueles que vinham com discurso, com falácias, sabe? Adulterando, a Bíblia usa o termo, adulterando a palavra de Deus. Então, faz o seu comentário. Você pode ficar à vontade. Não sei se vou responder todos. Porque, como eu disse no outro culto racional, na outra mensagem, a gente consegue perceber o tom. O tom daqueles que realmente querem aprender, por isso eu venho aqui, e é o tom daqueles que querem confrontar e confundir. Ok? Então é disso que se trata. É disso que se trata. Então eu vou finalizar aqui essa parte dizendo novamente que olha só, como é que você vai saber se aquele homem que está pregando ali, qual é a intenção dele? Então já começa por aqui, ó. O apóstolo diz, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus por eles, em favor deles, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho, não foi ninguém que me contou, eu estou dando testemunho porque eu vi, é isso que Paulo estava falando. Dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Nós não vamos negar o zelo desse povo. Você vê que existem religiões que a pessoa, desde criança, já são ensinadas, coloca-se bomba nas pessoas e eles vão no meio de uma multidão e ali eles explodem. Em nome de Deus. É um zelo, mas não com entendimento. Tem pessoas que têm capacidade de andar de joelhos, quilômetros, carregar uma cruz nas costas, deixar a barba crescer, deixar o cabelo crescer, né? Fazendo votos e aquela coisa toda. É zelo. Eles têm zelo, mas não com entendimento. O que eu posso fazer? Né? Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Por quê? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que eu expliquei aqui para você, e procurando estabelecer a sua própria, fazendo coisas, achando que é isso que vai, né, justificá-los, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Quando Jesus diz está consumado, acaba isso e agora se estabelece a justiça dele. Tá certo? Então, fique à vontade nos seus comentários, né? Se você teve alguma experiência com essas coisas, você também pode falar. Fique à vontade. E faz chegar esse vídeo a quem precisa, né? Dê seu like ou seu dislike, não, fique à vontade, como eu disse. Se inscreva no meu canal. Vamos fazer crescer, né? Aqui no culto racional é a igreja que se reúne. O culto racional não é uma igreja, por favor, tá? Não sai falando por aí, eu tô agora na igreja do culto racional. Não, o culto racional não é uma igreja. O culto racional, o nome já fala, culto a Deus. Culto não é para mim, não é para você. O culto é para Deus. Então nós cultuamos a Deus com a mensagem que Ele nos dá, tá certo? Um culto racional, um culto inteligente, tá certo? Com coerência. Tá certo? Ok, culto racional. Então, aqui a igreja de Cristo se reúne. É aqui que ela se reúne. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui na mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e até a próxima.